Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Pedro, capítulo 4, leremos do verso 1 até o verso 6. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 1 até o verso 6, diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para esse fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós nos achegamos à Tua presença e rogamos para que o Senhor fale ao nosso coração. Ilumina a nossa mente, Deus, dá-nos condições de entender com clareza a Tua palavra. Essa é a oração que fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Bom, todos nós estamos de alguma forma em busca de paz, de tranquilidade e também de prazer. Mesmo diante de momentos difíceis como esse que estamos enfrentando coletivamente, nós queremos alguns momentos de alegria, queremos alguns momentos de euforia na alma. E quando nós pensamos em prazeres, quando nós pensamos em alegria, em paz, em tranquilidade, em sossego, existem algumas fontes filosóficas que tentaram diagnosticar quais são os elementos que despertam prazer no ser humano. Isso não é novo. Salomão vai falar em Eclesiastes que não há nada novo debaixo do sol. E é verdade. Quando você pega o que os filósofos falavam 4 séculos antes de Cristo, e olha para o nosso momento, olha para a nossa realidade, você percebe que existe uma estrutura repetitiva debaixo do sol. E eu queria falar, utilizando um texto de Fernando Martins, quando ele escreve em 2020 no jornal Gazeta do Povo, ele vai falar que durante essa pandemia, nós tivemos pelo menos 3 reações que estão fundamentadas num princípio filosófico. O primeiro princípio filosófico que ele aborda é a respeito do hedonismo. O que é o hedonismo? Essa é uma corrente filosófica que foi criada por Aristipo de Cirene, no 4º século antes de Cristo. Esse Aristipo era discípulo de Sócrates, né? A palavra hedonê, no grego, significa prazer, vontade, né? E o hedonista, ele acredita que ele precisa ter o prazer máximo que o presente lhe oferece. O passado não existe e o futuro também ainda não há. Então nós não temos o futuro e o passado também já foi. O que temos é o presente, e eu vou tirar do presente o máximo de prazer que eu puder. A felicidade só existe, de acordo com os hedonistas, na fruição, ou no ato, na posse do agora. Então, quem é o hedonista? É aquele indivíduo que durante a pandemia toda ele falou: eu não estou nem aí para nada. Eu não vou deixar de usufruir do que o mundo tem para me oferecer por causa disso ou daquilo. E às vezes criou até uma linha teórica para ele, né, se justificar, e ele não deixou de sair, ele não fez isolamento, ele não se preocupou com máscara, ele não se preocupou com absolutamente nada. Ele está na busca do prazer dele, que se exploda o mundo. Esse é o hedonista, tá? Ele busca o seu prazer a qualquer custo, tá? Seja o que for, ele precisa diminuir a sua dor interna. Existe uma outra corrente filosófica que é mais light, é mais tranquila, que é o epicurismo. O epicurismo, ele tenta selecionar um pouquinho melhor os seus prazeres. Ele não sai igual um desesperado. O hedonista é um desesperado, que quer o seu prazer no presente imediatamente, e ele não mede as consequências para buscar isso, né? Os epicureus não. Vem de Epícoro, também lá do 4º século antes de Cristo. Epícoro viveu de 341 até 271 a.C.,
Essa filosofia também era conhecida como o jardim, porque eles se reuniam num jardim de Atenas, e ali nesse jardim eles também tentavam minimizar a dor com alguma forma de prazer. Eles entendiam que o mal era a maior fonte de dor da vida e o prazer era o bem supremo. Então, para sair do mal, para sair daquilo que causa sofrimento, você precisa buscar o prazer. Tá? Mas eles não buscam todos os prazeres, existe um processo seletivo. Por isso eles vão dizer que os simples e os sábios que levam a vida tranquilamente, né, tanto mental como corporalmente, esses são aqueles que aprendem a buscar os prazeres da vida, com simplicidade e com sabedoria. Então eles vão dizer que tem que tomar cuidado, porque algumas coisas que parecem prazeres, na verdade, vão golpear você. Muitos acreditam que riquezas, que a beleza física, que o status pode trazer, mas eles vão dizer que isso pode ser uma armadilha, porque você acaba ficando escravo daquilo que você achava que te dava prazer. Sabe, aquele sujeito que achava que o dinheiro ia dar prazer para ele, ele se tornou um escravo do trabalho. Então acabou que foi mais uma fonte gerou mais uma fonte de angústia. E aí eles vão dizer que a vida precisa ter prazeres simples, como uma conversa, né? Boas conversas com amigos, ler um bom livro, alimentar-se quando você estiver com fome e beber quando você estiver com sede. Então esses são os epicureus, são mais tranquilos do que os hedonistas que querem prazer a qualquer custo. E na terceira linha filosófica e última, nós temos os estoicos, né? Se nós fôssemos resumir numa frase o que pensa alguém, um estoico, ele vai dizer que aceita que dói menos, aceita o sofrimento que dói menos. Então esse é o estoico. Aí eu já faço uma pergunta para você que está aqui no templo e também para você que está em casa. Quem é você? Você é uma pessoa que quer o seu prazer a qualquer custo? Você é alguém que seleciona os seus prazeres ali, buscando a simplicidade e a sabedoria como fundamento para acessar esses prazeres? Ou você é alguém que entende, assim como os estoicos, que a felicidade não vem da realidade externa, mas ela vem sim, ela reside na aceitação da dor e das dificuldades que a vida nos propõe. Para alguns é assim que funciona. O sofrimento ele vai ser minimizado quando você entender que ele é natural. É assim que o estoico pensa. Quanto mais natural você tratar o sofrimento como algo da vida, menos você vai sofrer. Bom, diante dessas três opções, e são opções que estão aí, gente, não é muito difícil você identificá-las e percebê-las, não. Elas estão por aí. Elas estão por aí. Nós então olhamos para esse texto de Pedro, que também é um texto que vai fazer um convite para uma vida de prazer, para uma vida de paz, para uma vida de alegria. Essa é a proposta da Bíblia. A Bíblia nos convida para experimentarmos a paz verdadeira, que não está no estoicismo, que não está no epicurismo e que não está no hedonismo. A proposta de Jesus é uma outra proposta que vai além de todas essas. A proposta de Jesus é uma proposta que implica numa mudança de vários conceitos e valores no nosso interior. E esse texto vai tratar a respeito disso. Jesus Cristo, ele foi alguém que sofreu, homem de dores que sabe o que é padecer. E se você se atentar à Bíblia, você vai perceber que a Bíblia, ela não coloca o sofrimento como um elemento oposto à paz e à alegria de viver. Em hora nenhuma você percebe isso na Bíblia, porque sofrer realmente é algo que faz parte da vida humana. Talvez com essa argumentação eu esteja me aproximando aqui do pensamento estoico, que entende que o sofrimento é algo natural da vida. Mas o Evangelho ele vai mostrar muito mais o sofrimento, muito mais do que o sofrimento como algo natural. O Evangelho nos mostra que o sofrimento é um elemento de Deus, é uma ferramenta de Deus para ajustar o ser humano, para nos modelar, para fazer com que nós tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. Então não é o sofrimento pelo sofrimento, não é aceitar o sofrimento porque isso faz parte da vida naturalmente, é muito além.
é entender que o sofrimento é uma ferramenta divina para nos ajustar e nos tornar semelhantes ao nosso Mestre. O nosso Mestre trilhou um caminho e ele disse: olha, vocês também deverão trilhar esse caminho, e nesse caminho não tem como evitar o sofrimento. A questão é, como eu olho para o sofrimento? Eu olho para o sofrimento como alguma coisa que não deveria estar no meu caminho, e aí eu vou me tornar um hedonista, negar o sofrimento e buscar o prazer. Eu olho para o sofrimento como alguma coisa que só é natural da vida e por isso eu tenho que enfrentar, ou eu olho para o sofrimento como uma ferramenta de Deus para tratar o meu coração? Esse é o convite do apóstolo Pedro para nós. Um comentarista chamado Phillips, J.B. Phillips, ele diz: o sofrimento que tem origem em Deus é tão salutar que não pode ser lamentado. Quando Deus permite sofrimento sobre a nossa vida, esse sofrimento é tão importante que a gente não pode nem reclamar dele, porque certamente ele tem o propósito de nos tratar. Por isso que tem no texto aqui, nos 2 primeiros versículos, uma defesa ao sofrimento. Olha o que Pedro diz: ora, tendo Cristo sofrido na carne. Cristo sofreu. Sabe essa angústia que você está com ela aí dentro? Sabe esse sofrimento que você está em casa, que já há algum tempo você está remoendo no seu coração? O que a Bíblia vai nos ensinar é que nós precisamos olhar para esse elemento, para esse sofrimento que às vezes provoca em nós angústia, provoca em nós decepção, frustração, impotência. Nós precisamos olhar para esse sofrimento e fazer a pergunta certa. A pergunta certa é: Deus, o que precisa ser ajustado na minha vida diante desse sofrimento? Cristo sofreu na carne e Cristo tinha um propósito com o sofrimento dele. A morte no Calvário tinha um motivo, claro, que era o quê? Nos salvar. E é a morte na cruz do Calvário que deve nos motivar a sofrer por Cristo também. E aí o texto diz, no versículo 1, que nós devemos nos armar com todo o mesmo pensamento de Cristo. Isso é fantástico. Assim como Cristo entendia o sofrimento como uma ferramenta para chegar ao propósito de Deus, nós também precisamos entender as adversidades como ferramentas para chegar ao centro da vontade de Deus. Por isso a nossa mente tem que estar armada. O nosso pensamento tem que estar modelado, não pela filosofia hedonista, não pela filosofia estoica. O nosso pensamento precisa estar armado pelo Evangelho. E se eu quero encarar o sofrimento com a minha mente armada com o pensamento cristão, eu preciso entender que Deus tem propósito nas minhas adversidades. Nós estamos ligados ao Mestre. Ter o mesmo pensamento de Cristo diante do sofrimento e do martírio nos conecta. Qual é ou qual foi o pensamento de Cristo? Para que nós tenhamos o mesmo pensamento: obediência ao Pai a qualquer custo, amor a Deus sobre todas as coisas, glorificar ao Senhor mesmo diante das provações e das adversidades. Com isso, um processo natural acontece: nós mortificamos a nossa carne. Que carne é essa aqui, gente? Essa carne aqui é o nosso pecado, é a nossa tendência de viver em desobediência. Vai sendo mortificado à medida que nós, como crentes, nos aproximamos do nosso Mestre em obediência, mesmo diante das adversidades. E aí o versículo 2 diz que uma ruptura com o pecado acontece. Uma ruptura para vivenciarmos na presença de Deus uma experiência de filhos, para que no tempo que vos resta na carne. Se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, aliás, eu não sei se ela nos ensinou ou se ela ressaltou, é o quanto a nossa vida, como a Bíblia diz inúmeras vezes, é fugaz. Hoje estamos e amanhã não estamos. Apesar de um processo que claramente mostrava que os dias do prefeito de São Paulo estavam complicados, hoje foi anunciado pela manhã o falecimento do Bruno Covas. Não tem como nós encararmos com tranquilidade, sem algum nível de lamento, a morte de uma pessoa de 41 anos, pública, né?
É claro que morrem vários com 40 anos, ou até menos que isso, todos os dias. Mas quando é uma figura pública, isso chama a atenção de todos nós. No mês de novembro, outubro, esse homem estava disputando a eleição para prefeito da maior cidade, da cidade mais rica do país. Hoje, ele não está vivo mais. É simples assim. E como ele, quantos com sonhos, com projetos, como eu e você, também não tiveram as suas vidas ceifadas. E aí, quando nós olhamos para esse momento que vivemos na história, a gente precisa entender que nós não somos essa cereja toda. Nós não somos imortais aqui, não. Nós temos um adversário que a qualquer momento ele pode nos atacar, que é a morte. Só que Jesus já venceu a morte. Se você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem do Evangelho é a vitória de Jesus sobre o maior dos nossos inimigos, a morte. Quando Jesus morre na cruz, ele vence a morte, ele ressuscita e ele garante para todo aquele que crê no seu nome a ressurreição. Por isso, aquele que já crê em Jesus, descansa o coração, porque morrer aqui é encontrar com Cristo. Mas se você ainda não crê nesse Jesus, talvez hoje à noite seja o dia em que Deus vai desvendar os seus olhos e fazer com que você entenda que só Ele pode oferecer vida, porque aqui nesse mundo as coisas funcionam do jeito que nós estamos vendo. Não temos garantia nenhuma. Os hedonistas, os estoicos, os epicureus, eles podem ter algum momento de prazer nesse mundo, mas nenhuma dessas filosofias é capaz de vencer a morte. Por isso, o apóstolo Pedro vai dizer, esse tempo que vos resta, que tempo? Quanto tempo nós temos? Ninguém sabe. A pandemia foi capaz de tirar ainda mais a nossa previsibilidade. É completamente imprevisível os dias que nos restam. E o apóstolo Pedro diz, para que nos dias que restam a vocês possam viver de duas formas. Primeiro, não de acordo com as paixões dos homens, paixões desse mundo que dominam e seduzem, várias paixões que atraem o ser humano. E segundo, se é para eu não viver de acordo com as paixões desse mundo, o caminho contrário é viver de acordo com a vontade de Deus, viver voluntariamente para o Senhor, discernir qual é a vontade de Cristo para a nossa vida. E o resultado disso é maturidade. E o que é maturidade cristã? Pedro convida aquela igreja para desenvolver a paz, a alegria, o prazer diante do sofrimento, não porque o sofrimento é que produz essa paz e essa alegria e esse prazer, mas é porque a maturidade cristã nos leva para mais perto de Deus. E quanto mais perto nós estamos de Deus, mais Ele é a nossa fonte de prazer, paz e alegria. E aí eu me importo menos com o sofrimento que eu estou atravessando e eu me alegro mais no Senhor, que se faz uma realidade presente na minha vida a cada dia com mais intensidade. É esse o raciocínio do apóstolo Pedro. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais Ele enche o meu coração de satisfação nele. E menos eu preciso dos recursos desse mundo para me dar motivo para viver. O que o apóstolo Pedro vem nos ensinar é aquilo que o autor de Hebreus já escreveu, capítulo 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Maturidade cristã é quando eu tenho satisfação em Deus, é quando Deus me satisfaz. É quando Deus é o meu pastor. Se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de qualquer outra coisa. Se o Senhor é meu tudo, olha essa frase. Se o Senhor é o meu tudo vira nada. Se o Senhor é tudo para mim, todo o resto é menos importante do que o Senhor. Precisamos da maturidade para discernir entre o falso e o verdadeiro, as armadilhas, os enganos. Sabe por quê? Porque nós corremos o risco, sim, de nos sentirmos atraídos por essas vãs filosofias. Nós
corremos o risco de cairmos nas armadilhas de uma sociedade, de uma geração que está aí oferecendo inúmeras propostas de prazer. Mas aí Pedro vai nos chamar a atenção: cuidado, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios. Ou seja, vocês já viveram dessa forma, desregrada. Vocês já viveram antes de entregar a vida para Jesus, vocês já tiveram a experiência, diz o apóstolo Pedro, do que é uma vida no pecado, do que é tentar buscar prazer e alegria em ambientes, em relacionamentos, em entretenimentos, em pessoas que você só consegue manter o seu momento de satisfação ali. Quando acaba aquele momento, acaba a fonte de satisfação. E Pedro vai dizer: já foi essa fase na vida de vocês, andando em dissoluções, ou seja, uma vida descontrolada, com concupiscências, ou seja, um desejo desenfreado, quero fazer, faço, quero ir, vou, com borracheiras. Achei interessante essa palavra, né? Borracheiras. Borracheiras aqui é viver em farras, sempre farejar festas, né? Eu preciso de festa, festa que me alimenta, festa que me dá prazer, viver em borracheiras, né? Orgias, bebedices. Por que o texto coloca aqui a ideia de orgias e bebedices e farras? Porque esses três elementos eram encontrados nos cultos pagãos, na idolatria. Por isso que Pedro vai dizer que eles tinham que se afastar dessas idolatrias detestáveis, ou seja, nesses ambientes você não tem culto a Deus. Pedro fala: vocês não cabem mais nesse ambiente, vocês agora pertencem a um povo santo, a um povo temente, a um povo reto. Não dá para compactuar mais com as filosofias, os pensamentos do mundo. E aí, para terminar, Pedro diz que nós temos destinos diferentes, nós vivemos de maneira diferente aqui, a nossa fonte de prazer é diferente, a nossa alegria é diferente. Nós não somos hedonistas, nós não somos epicureus, nós não somos estoicos. Nossa fonte de prazer não está nessas linhas de filosofia, está no Evangelho, está em Cristo. Deus é o nosso alvo, Deus é a nossa fonte de alegria. Então Pedro vai dizer: para aqueles que querem viver de acordo com o mundo, tem um destino para esses. E para aqueles que experimentaram Jesus, um outro destino. E ele vai dizer no verso 5: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Nós não podemos esquecer do tribunal de Deus. Vivemos num mundo muito injusto. E sabe qual é uma crise que me atinge? Eu acho que atinge a todos vocês, com muita possibilidade. É que nós não temos as informações para fazer os nossos julgamentos, né? A gente não sabe do que acontece. A gente não sabe das reuniões com portas fechadas entre os poderosos. Ou pelo menos eu tenho a sensação de, às vezes, ser uma marionete na mão de gente que tem o poder, detém a informação, e você não consegue, ao certo, saber o que está acontecendo. Essa sensação de impotência, essa sensação de que existem pessoas maldosas, perversas, que estão controlando o mundo, né? Isso em todos os setores, no setor econômico, no setor político, né? Você fica assim: será que é assim mesmo? Injustiças acontecendo a todo momento. Ou seja, nós vivemos num mundo injusto, cruel, maldoso. Será que esse mundo vai terminar o seu ciclo? Será que nós, quando chegarmos no final, todo mundo vai terminar de boa? Será que não há justiça para o ímpio na terra? Quantas tragédias nós acompanhamos a todo momento. Os jornais têm uma habilidade tremenda de mostrar só o que de ruim acontece no Brasil e no mundo. Será que todos aqueles que promovem essas maldades vão passar ilesos? Podem passar aqui, na terra, mas ninguém passa ileso no tribunal de Deus. E é isso que o apóstolo Pedro termina falando. Esses homens, eles serão julgados segundo a carne. Deixaram Deus nesse mundo e por isso enfrentarão o tribunal do próprio Deus. Os incrédulos poderiam dizer:
para nós. Eles deixaram de viver os prazeres desse mundo e acabaram morrendo do mesmo jeito, né? Todo mundo vai morrer. Só que depois da morte tem um negócio que chama tribunal divino, onde os crentes vão ser absolvidos pelo sangue de Jesus Cristo. E aqueles que viveram uma vida segundo os prazeres dos seus corações serão condenados. Vivam no Espírito segundo Deus. É assim que Pedro termina o verso 6. Vivam no Espírito segundo Deus. A ressurreição de Cristo nos garante a vida eterna. E nós precisamos nos apegar a essa verdade. Somos um povo eterno, lavado e remido pelo sangue de Jesus. E agora eu quero concluir. As filosofias estão aí. E talvez você nem percebe que você se aderiu a uma delas. De repente, a gente observa que o nosso coração está muito mais inclinado para fazer aquilo que é proposta do mundo do que aquilo que é proposta de Deus. O desafio desse sermão, do capítulo 4, verso 1 a 6 de Pedro, é nos trazer à memória. O mundo não é capaz de te dar a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer e a verdadeira paz. Não é mesmo. Ele pode te dar momentos de prazer, momentos de alegria e momentos de paz. Mas a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro prazer está no Senhor. E precisamos desenvolver isso a cada dia mais, para suportarmos não apenas as adversidades, mas para que possamos atravessar os nossos dias aqui, tendo paz no coração, tendo alegria e tendo o prazer que vem do nosso Senhor. Pedro está escrevendo para uma igreja que enfrenta dias difíceis, assim como você também está enfrentando os seus dias difíceis. Pedro está escrevendo para uma igreja que está sendo tentada a não viver o Evangelho, e os não crentes olham para aquela igreja e falam: eles não aproveitam a vida. Realmente, nós não somos hedonistas desesperados para buscar prazer nesse mundo, nós não somos como os estoicos, que assumem que a vida é uma sequência de sofrimento mesmo e não tem o que fazer. Nós não somos epicureus, que acreditam que é possível selecionar os prazeres. Nós somos cristãos. O nosso prazer está em Deus. O nosso prazer está em Jesus. E é claro que a gente pode fazer um monte de coisa legal que esse mundo tem para oferecer, mas não são essas coisas que vão dar sentido para a nossa vida, porque o nosso sentido foi descoberto na cruz do Calvário, através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém? Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor é quem derrama sobre nós do verdadeiro prazer, da verdadeira alegria e da verdadeira paz. Vivemos num mundo, Deus, onde as pessoas estão buscando em outras fontes o alimento para suprir todo o abismo interno. Obrigado, porque Jesus Cristo já nos supriu de maneira plena, completa. Obrigado, Deus, porque essa paz que Jesus nos dá, ninguém pode tirar. Louvado seja o Teu nome, porque através da morte e ressurreição do Teu Filho, nós temos a viva esperança. Obrigado, Deus, porque o Senhor é a nossa alegria, a nossa esperança, a nossa força. E no Senhor, Deus, nós caminhamos, nós avançamos sempre para mais perto de Ti, porque no Senhor nós temos o verdadeiro aconchego, a verdadeira proteção, mesmo quando a tempestade se intensifica ao nosso redor. Dá-nos da Tua paz, dá-nos da Tua alegria e dá-nos do prazer em viver neste mundo, mesmo em circunstâncias adversas. Dá-nos prazer no Senhor, Pai, como a Tua palavra mesmo nos instrui. Essa é a oração que nós fazemos, no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém.